verdade fundamental. Deus pode desejar usar qualquer pessoa, independente de sua idade ou circunstância, para ser um agente de transformação do mundo. Para a juventude de hoje, essa mensagem ecoa com uma força particular, pois são vocês, jovens, os Elias modernos, chamados a fazer a diferença em um mundo que anseia por esperança e proposta. Trabalhei na questão, convido todos vocês em referência para falarmos sobre isso. Que Deus, amado Pai, abençoe todos que estão aqui, que eles tenham uma noite muito boa e que amanhã, na semana, seja também muito boa para todos. Que não aconteça nada ruim com eles e eles sejam cumpridos de todos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ele surgiu em um período de grande apostasia em Israel, em uma era que o povo de Deus se desviava da adoração ao Senhor para se curvar diante de ídolos pagãos, especialmente Baal. Esse contexto de infidelidade religiosa tornava a missão de Elias apenas desafiadora, mas perigosa. Ele foi divinamente chamado para confrontar a liderança da nação personificada no rei Acabe e na rainha Jezabel, que não apenas toleravam, mas ativamente promoviam a idolatria em larga escala. A audácia de Elias em se posicionar contra o poder estabelecido em um tempo onde a verdade era distorcida e a fé verdadeira era rara. Um testemunho de profunda convicção e dependência de Deus. Ele não hesitou em declarar somente o Senhor, e que não há outra divindade capaz de salvar, de sustentar a vida ou oferecer verdadeira esperança. Sua vida foi um clamor constante pela fidelidade ao Deus que único e soberano. A escolha inadiável é em 1 Reis 18:21. É a coragem da juventude nesse cenário de indecisão espiritual. Elias proferiu um dos mais importantes desafios da história bíblica. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis 18:21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-me, e se é Baal, sigam-me. Porém o povo não disse nenhuma palavra. Essa mensagem não é apenas um registro histórico. É um convite atemporal à decisão. Para a juventude contemporânea, esta exportação de Elias ressoa com uma relevância surpreendente. Em um mundo saturado de informações, influências e pressões sociais, os jovens são constantemente confrontados com escolhas que moldam sua identidade e seu futuro. Agressões para seguir
juventude de hoje é chamada para fazer uma escolha que reflete em seus valores profundos. Muitas vezes, em face de pressões, refletem em seus muitas vezes, em face de pressões contrárias a esse contexto de escolha e compromisso que a força da oração se manifesta, não apenas como um pedido, mas como uma declaração de independência e confiança no poder que Deus vai além da compreensão humana. A narrativa do confronto em Monte Carmelo é sem dúvida um dos marcos da história de Elias. Um testemunho eloquente de fé e coragem inabalável. Elias sozinho enfrentou centenas de profetas de Baal, em um espetáculo que definiria a verdade divina em Israel. Este evento não foi um mero teste de poder, mas uma demonstração do poder de Deus através da fé de um homem. A coragem de Elias não brotou da sua própria força, mas de sua profunda e inquestionável confiança em Deus. Ele sabia que o milagre seria obra de suas mãos. Ele sabia que o milagre não seria obra de suas mãos, mas a intervenção divina na resposta à fé verdadeira. E de fato, quando Elias orou, Deus respondeu de forma espetacular. Então caiu fogo dos céus e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rei. 1 Reis 18:31. Esse milagre não foi apenas um evento sobrenatural, mas uma confirmação pública da fé de Elias e do poder de Deus a quem ele serviu. A oração de Elias, como que Ellen White sabiamente observa, era curta, mas fervorosa, nascida de um coração transbordante de fé em Deus. Ellen White prefere que isso nos ensina que a eficácia da oração não mora na sua extensão ou no poder das palavras, mas na sinceridade e na fé com que é proferida.
julgado por suas teorias ou por suas lutas. A pressão para manter uma imagem de perfeição pode levar à solidão e ao deserto. O medo de não corresponder às expectativas espirituais, de não encontrar seu lugar no ministério ou de não ser compreendido em suas perguntas sobre a fé pode afastar a juventude da comunicação. Assim como ele fez no deserto, os jovens podem se sentir sozinhos, desanimados e questionando o propósito de sua experiência. No entanto, a história de Elias nos oferece uma poderosa lição. Deus não abandona seus filhos em seus momentos de fraqueza. Ele não os repreende por seus medos, mas por enquanto onde estão, oferece consolo, alimento e direção. Deus cuidou de Elias, enviando um anjo para alimentá-lo e florescer. Para ajudar. Este cuidar divino é um lembrete do dever da Igreja de cuidar dos seus jovens e velhos. Assim como Deus enviou aves para alimentar Elias no ribeirão de Querite, no primeiro 17:6, a Igreja é chamada para ser um instrumento do cuidado de Deus, provendo a alimentação espiritual, o apoio emocional e um ambiente de aceitação e amor para todos os seus membros, especialmente para a juventude, que enfrenta tantas incertezas. A igreja deve ser um lugar onde os jovens sentem-se seguros para expressar suas dúvidas, onde encontrem mentores que os guiem e sejam capacitados a desenvolver sua fé e seus talentos. É um espaço onde a oração coletiva se torna estudo contra progressão e fonte de renovação para o mundo. Após a crise do desejo no deserto, Elias foi instruído a ir ao monte em Horebe, onde Deus se manifestaria. O profeta esperava uma demonstração do liderança do poder divino, talvez um vento impetuoso, um terremoto ou um fogo consumidor. No entanto, para sua surpresa, Deus não estava em nenhuma dessas manifestações espetaculares. Em vez disso, a paz do fogo veio uma voz mais delicada. 1 Reis 19:2. Esta passagem é um lembrete profundo que Deus nem sempre se revela em manifestações estrondosas, mas em muitas vezes em um sussurro suave, em que momentos de quietude e paz. Ellen White reforça essa ideia, afirmando que Deus não se revela em manifestações espetaculares, mas em silêncio e paz. É importante se ouvir a voz. Para a juventude em uma comunidade de Deus e estações confiantes, aprender a ouvir a voz não silenciada de Deus é um desafio e uma necessidade. As pessoas sociais, as músicas acadêmicas e sociais e a constante conectividade podem impactar em vozes de ficção. No entanto, é precisamente nesses momentos de oração e leitura da Bíblia e paz interior que Deus busca se comunicar. A aplicação prática
permitiu que sua voz suave e cada passo melhor. A brincadeira dos seus altos e baixos, suas vitórias, suas fraquezas servem como poderoso exemplo para as noite. Ele foi um homem sujeito a mesmas paixões e limitações de nós, mas ao se entregar a Deus, foi usado de maneira extraordinária. Tiago 5,17. Não lembra que Elias era um homem sujeito. Não lembra que Elias era um homem sujeito às paixões finais, orando com fervor. Essa verdade é encorajamento para todos, especialmente para os jovens, que muitas vezes se sentem inadequados ou incapazes de realizar grandes feitos. Ellen White enfatiza que Deus deseja que os jovens sejam fortes em fé e coragem como eles. É que a juventude que se consagra a Deus pode ser um instrumento poderoso em suas mãos. A aplicação prática para a juventude de hoje é um chamado vibrante para ter os dias modernos. Isso significa defender a verdade no mundo onde a verdade é frequentemente relativizada ou atacada. Os jovens são chamados para se posicionar firmemente em favor dos princípios bíblicos, da ética e da moral cristã. Isso pode se manifestar em conversas com amigos e propostas nas redes sociais ou em decisões que se refletem em um compromisso inabalável à integridade. Viver com coragem. A coragem de Elias não era uma ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, confiando em Deus. Os jovens são chamados a viver com essa mesma coragem, enfrentando os desafios acadêmicos, profissionais e sociais com a certeza que Deus está conosco. Isso inclui a coragem de ser diferente, de nadar contra a corrente, de defender os mais necessitados e de ser uma voz para os que não têm Deus. Mostrar ao mundo que só o Senhor é Deus. Assim como Elias demonstrou no Monte Carmelo, a vida jovem cristã deve ser testemunho vivo do poder e da soberania de Deus. Isso reflete em um estilo de vida que glorifica a Deus, em atitudes de amor e serviço, na disposição de compartilhar a experiência que há em Cristo. Cada jovem de sua esfera de influência tem o potencial de ser um farol de apoio
Nos primeiros dias, nada aconteceu. Samuel regava a terra, mas a semente permaneceu que não iria brotar. Ele começou a duvidar, mas a semente permaneceu. Ele começou. Será que a semente realmente tem tanto potencial? Talvez eu não seja capaz de cuidar. O medo e a incerteza começaram a corroer sua confiança. Outro dia, Deus, vendo sua preocupação, zombaram porque você zombaram. Por que você perde tempo com essa semente minúscula? Planta folhas que brotam rápido e dão resultados imediatos. Samuel, porém, lembrou-se das palavras do rei e de sua própria promessa de fidelidade. Ele decidiu confiar. Todos os dias ele ia ao local, regava a terra e falava com a semente, imaginando que a árvore majestosa que ela se tornaria. Ele não via resultados imediatos, mas sua fé o impulsionava a continuar. Semanas se passaram, então um pequeno broto verde surgiu na terra. Samuel, com uma alegria imensa, a partir daquele dia ele cuidou do broto com ainda mais dedicação. Assim como Samuel, a juventude de hoje recebe sementes de potência e propósito. Deve haver momentos de dúvidas, incerteza, depressão, para buscar resultados imediatos.